Seja muito bem-vindo ao curso Pizza em Casa. Eu sou o William Pereira Baker, padeiro artesão, professor, produtor de conteúdo e ensino as pessoas a fazer pães artesanais em casa, especialmente fermentação natural, mas não só. Nesse curso gratuito nós vamos ter uma sequência de aulas para discutir de maneira aprofundada diferentes aspectos do mundo das pizzas, trazendo uma variedade de receitas e técnicas, tudo feito sem equipamentos profissionais, no forno do seu fogão. Já adianto que são aulas bem completas e aprofundadas com o objetivo de abrir a discussão sobre o tema, e não só vídeos de receitas e dicas rápidas. Você também vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas no grupo dos alunos comigo e em algumas aulas ao vivo. Caso você não esteja no grupo do WhatsApp, por favor, faça o seu cadastro aqui abaixo, entre lá no grupo que lá vai ser enviado todos os materiais e os links das próximas aulas. Esse grupo fica a maior parte da semana fechada, mas em ocasiões pré-determinadas vai ser avisado antes, a gente vai abrir para vocês mandarem as dúvidas. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentos saudáveis e como fazer uma pizza realmente saudável, rica em proteínas, fibras, de baixa carga glicêmica. Na segunda aula a gente vai fazer a pizza integlia ou pizza romana, perfeita para ser executada em forno doméstico. Já na terceira aula nós vamos fazer a pizza clássica italiana, com todas as dicas e macetes para você fazer uma pizza maravilhosa, extraindo o máximo possível do forno do seu fogão. Se você está me vendo aqui pela primeira vez, deixa eu resumir um pouquinho aqui da minha trajetória, porque eu sei que você deve estar pensando: nossa, mas quem é esse menino tão novinho, tá querendo aqui me ensinar a cozinhar? O que ele sabe para estar aqui falando disso? Bom, vamos lá. Eu fiz faculdade de Física e me formei em 2016. Em 2017 eu comecei o mestrado em Educação. Então eu sou formado em Física e sou mestre em Educação. Naquela época eu passava muito tempo lendo, escrevendo em casa, então eu precisava de alguma atividade que me ocupasse no meu tempo entre uma coisa e outra, no meu tempo de descanso. Eu adorava cozinhar e tinha muitos livros de culinária e ganhei de presente do meu namorado na época o livro da chefe Paola Carosella, que tinha a receita do pão Arturito. E a partir da receita do pão Arturito eu tive contato com o fermento natural pela primeira vez. Na mesma época, uma amiga minha abriu um ateliê de confeitaria próximo da minha casa e além de fazer os seus bolos para venda, ela também produzia conteúdo e dava cursos. No fim do meu mestrado, ela me chamou para trabalhar com ela. Nessa altura, já estávamos aí em 2018, final de 2018, já estava fazendo pão muito melhor. E aí eu fui aprender a trabalhar com conteúdo, produzir conteúdo e ensinar as pessoas na internet. No final de 2019, eu resolvi então criar esse canal no YouTube, onde nós estamos aqui, e falar sobre panificação com uma abordagem diferente, mais técnica, só que ao mesmo tempo tentando ser o mais didático possível. A primeira receita que eu postei lá foi o vídeo do panetone de fermentação artesanal, que praticamente não tinha essa receita disponível na internet. E a partir daí o pessoal gostou muito da explicação e das aulas e eu comecei a produzir mais e mais conteúdo. Usei toda a minha cabeça de física e também de professor. Em 2021 eu decidi que queria fazer disso o meu trabalho. E aí eu abri meu primeiro curso, Levan Inteligente. Hoje eu já tenho mais de 1000 alunos nesse curso e mais alguns em outros cursos que vieram depois. A pizza sempre foi uma paixão e agora chegou a vez de abordar esse assunto finalmente. A maioria das pessoas que procuram os produtos artesanais que chegam aqui no meu canal, elas estão em busca de mais qualidade de vida ou ela tem algum tipo de restrição alimentar, quer fazer um produto melhor, mais saudável. E por esse motivo eu não poderia deixar de começar esse curso justamente com essa aula. Porém, tem uma questão muito importante aqui. O que, afinal de contas, é um alimento saudável? A realidade é que na internet as pessoas brigam e brigam, cada um tenta empurrar o que considera saudável para os outros. Mas até hoje eu não vi ninguém explicar que cada pessoa tem uma demanda de saúde diferente. Ganhar peso, perder peso, buscar por alimentos mais naturais, sem conservantes, sem aromatizantes, cuidar da sua glicemia, melhorar a sua digestão. A lista é infinita, os objetivos de cada pessoa não são os mesmos e a gente precisa entender o que significa saúde a partir dessa ótica. Então eu vou começar essa receita discutindo não só os processos, com o passo a passo da receita, mas explicando o que você pode fazer para que essa pizza atenda à sua demanda, à sua necessidade. Vamos abordar aqui os seguintes pontos em relação à saúde, vão ser 4 etapas. Restrições alimentares, aí eu vou falar aqui de glúten principalmente, carga glicêmica para as pessoas que têm problemas de diabetes ou pré-diabéticos, alimentos naturais processados e ultraprocessados para quem procura um alimento de mais qualidade e quantidade de calorias e outros macronutrientes para quem está fazendo dietas para ganho ou perca de peso. Vamos já começar pelo primeiro ponto e já fazendo a primeira etapa da nossa receita. Essa receita leva uma combinação de 2 farinhas, farinha de aveia e farinha de trigo. Por quê? Porque a farinha de trigo vai trazer para a gente uma textura que a farinha de aveia não consegue. Porém, a farinha de aveia traz mais nutrientes. Então, estou procurando equilíbrio entre sabor, textura mais adequados
e o máximo de saúde que a gente possa trazer para dentro da massa. A primeira etapa, a gente vai pegar aí 200 ml de água e dissolver mais ou menos 1 grama, um único mísero grama de fermento biológico seco dentro dessa água. Depois que estiver bem dissolvido, a gente vai misturar com 200 gramas de farinha, formando um pré-fermento que a gente chama de polish. Qual é o nosso objetivo aqui? É fazer uma fermentação de 4, 8, 10 horas nessa massa. Para quê? Para que a gente consiga extrair o máximo de nutrientes e melhorar a digestibilidade desse glúten. Vamos falar aqui sobre o glúten, porque eu sei que muita gente ouviu dizer por aí que o glúten é um grande vilão, que o glúten faz muito mal, que as pessoas estão inflamadas, estão doentes e associam o glúten com todo tipo de malefício ou de doença que possa acontecer na vida de alguém. E na verdade não é bem assim. A primeira coisa que vocês devem ter ouvido é que o glúten, o trigo de hoje em dia, ele tem um glúten muito mais forte, muito mais resistente, que ele foi modificado em algum momento para que se aumentasse a produtividade. O glúten sim, o trigo sim passou por processos de modificação, de adaptação ao longo dos anos, para o aumento da produtividade, assim como a soja, como o arroz, como o milho, como a carne, como absolutamente todos os alimentos que a gente consome. Isso não significa exatamente que o glúten que a gente tem hoje é mais nocivo do que o glúten que se tinha antigamente. Na verdade, a gente tem alguns estudos que sugerem o contrário, que o glúten antigo poderia ativar mais as inflamações do que o glúten que a gente tem agora. O que é então que mudou da maneira de se fazer pão de antigamente para agora? Com a vinda do fermento comercial, das versões de fermento biológico, seja o fresco, ou seja o seco, e com a indústria principalmente tomando conta e produzindo pães industrializados, que na verdade são verdadeiras bombas químicas, a gente começa a ter um processo de fabricação de pão muito diferente do que se fazia antigamente, com fermentação rápida. Este é o grande problema. A fermentação rápida não deixa a massa no ponto de desenvolvimento que ela precisa chegar para que ela seja devidamente absorvida pelo nosso organismo. E isso gera inflamação, isso gera problemas gastrointestinais, isso gera uma série de questões relacionadas à intolerância. Para a gente entender um pouquinho como funciona o glúten, vocês precisam entender que o glúten, na verdade, ele é uma rede tridimensional formada por principalmente duas proteínas, né? Falando aqui de glúten de trigo. As gliadinas e as gluteninas. As gliadinas são cadeias menores de aminoácidos, é uma molécula pequena e ela dá à massa a característica da extensibilidade, que é você poder esticar a massa sem ela rasgar. Já a glutenina, ela é uma cadeia longa, com mais de 200 aminoácidos, e ela dá à massa a característica da elasticidade. Então a gente precisa dessas duas para dar textura. Quando vocês me perguntam, posso substituir a farinha de trigo por farinha de arroz na receita? Não dá, porque a farinha de arroz não vai trazer essas características para a nossa receita. Então a gente precisa delas. A grande questão é que, principalmente a glutenina, que é uma molécula grande, ela precisa ser quebrada em pedacinhos muito pequenos para poder ser absorvida corretamente pelo nosso organismo. E você tem duas opções, ou você faz isso no seu intestino, ou você faz isso durante o processo de fermentação, que é o que nós vamos fazer aqui. Tem alguns pedaços dessas proteínas que são chamadas de peptídeos imunogênicos, que são os pedacinhos de trigo que têm a capacidade de ativar o nosso sistema imunológico, gerando algum tipo de inflamação ou de reação alérgica. O que se compara nos trigos antigos para os trigos novos é que os trigos antigos, algumas variedades, tinham inclusive mais peptídeos imunogênicos do que o trigo novo. Porém, se você pegar um trigo que tem menos peptídeos imunogênicos e não trabalhar ele direito, fazer a fermentação de qualquer jeito, aquela molécula grandona vai chegar grandona dentro do teu intestino. A própria farinha de trigo tem enzimas que fazem a degradação do glúten em pedaços cada vez menores. A gente só precisa garantir que nós temos uma hidratação adequada na massa e tempo suficiente para que todas essas reações aconteçam. Uma massa que descansa 30 minutos e vai para o forno não tem a mesma textura, as mesmas características, a mesma composição e o mesmo valor nutricional do que uma massa que ficou muito tempo descansando. Então nós estamos contornando este problema do glúten por essa via. Gente, parem de demonizar o trigo. Os alimentos à base de trigo são o segundo grupo alimentar mais consumido no mundo. Trigo é vida. Jesus repartiu o pão. Não, a gente não precisa fugir dos alimentos à base de trigo para ter uma refeição saudável e equilibrada. A não ser que você realmente tenha doença celíaca. Se você tem doença celíaca, que é alergia a glúten, que se você
pega glúten, se você pega farinha, se você cheira a farinha, você vai parar no hospital, realmente não tem o que fazer. Mas a maioria esmagadora das pessoas não tem esse problema, mas acaba sendo induzida a cortar o glúten da dieta, porque ouviu de um ou de outro que glúten faz mal e não sei o quê. Gente, fermentar é cozinhar, vocês precisam entender isso. Se eu pegar um pedaço de peito de frango cru e der para você comer, você vai vomitar depois, óbvio, porque aquilo não está próprio para consumo ainda. Se eu te der mal passado, você vai passar mal. Do mesmo jeito, porque aquele alimento não foi feito para ser consumido daquele jeito. Para o pão é a mesma coisa, para a pizza é a mesma coisa. Se você fermenta menos do que a massa precisa, ela não está devidamente pronta para o teu consumo. Fermente a massa o suficiente. É só isso que você tem que fazer. Fazendo uma longa fermentação, você vai perceber que você não terá problemas com glúten. O que nos leva ao ponto número 2, quando a gente vai falar aqui de carga glicêmica e índice glicêmico. Feito isso, agora a gente vai preparar a nossa massa propriamente dita. Passou ali as muitas horas com aquela massa descansando, ela cresceu, dobrou, triplicou e a gente vai pegar o quê? Os nossos ingredientes líquidos e misturar na esponja até formar uma massa homogênea. Pode colocar ali o sal, o ovo, o azeite, tudo misturado junto. Com os ovos a gente está adicionando aqui proteína, a gente está adicionando algumas gorduras boas e todos os aminoácidos essenciais para a gente. O ovo é um alimento super completo em relação ao valor nutricional, apesar de que algumas pessoas gostam de demonizar. Quer um ovo melhor? Use aqui ovo caipira que você já vai ter mais benefício. O azeite também é o melhor dos óleos vegetais, cheio de antioxidantes. Bom, e no final a gente vai adicionar a farinha de aveia. Mistura bem e deixa isso descansando por uns 30 minutos na bancada. Depois disso você vai fazer uma dobra, dobrar a massa sobre ela mesma. Na verdade pode ser dentro do pote onde ela está. E deixa mais 30 minutos e repete esse processo de novo, exatamente como eu estou fazendo aí no vídeo. Deixou um descanso de mais 30 minutos, você pode finalmente dividir a massa em dois, porque essa massa vai render 2 pizzas, e boleia 2 bolinhas que vão ficar descansando aí na massa. Tensiona bem as bolinhas para deixar ela crescer. Olha, não vale muito a pena você querer sovar demais essa massa na bancada. É melhor você fazer esse processo das dobras. Por quê? Porque a gente precisa que a farinha de aveia tenha tempo, nesses descansos, com a sua muita fibra, de absorver parte da água que está misturada ali e compor a textura que ela precisa. Se você ficar tentando sovar, você não vai conseguir desenvolver muito. Então é melhor você dar tempo e manipular a massa com cuidado. Essa massa ela é um pouco grudenta, ela é um pouco colenta, ela é assim mesmo, mas ela precisa ser assim para ela poder ter as características que a gente precisa e ter a qualidade que a gente busca. A aveia é um alimento maravilhoso por uma série de motivos. Primeiro, pelo alto teor de fibra, que ajuda muito na digestão. Mas isso gera um segundo efeito ainda mais interessante. Abaixa o índice glicêmico da massa. Mas afinal de contas, o que é o índice glicêmico? E carga glicêmica, que não é a mesma coisa. O índice glicêmico é calculado a partir da glicemia encontrada no sangue de uma pessoa em até 2 horas após a ingestão de um determinado alimento que tenha uma fonte de carboidrato. Ou seja, somente alimentos que tenham fonte de carboidrato têm índice glicêmico. Na prática, isso nos diz a velocidade com que um alimento aumenta a glicemia no sangue após ser consumido. Alimentos de alto índice glicêmico dão um pico de glicemia maior, porque são absorvidos mais rápido. Da mesma forma, também te saciam, se sente saciado por menos tempo. Já alimentos com maior concentração de gordura, de proteína, de fibra, tende a ter o índice glicêmico menor, ou seja, vai estar disponível essa glicemia de forma mais lenta no sangue, sem gerar grandes picos. Então, sua glicemia não sobe de uma vez. Por outro lado, a carga glicêmica diz respeito à quantidade consumida e não ao tipo do alimento. A glicemia não depende só do alimento que você está consumindo, mas realmente quanto você está consumindo também influencia. Sempre as pessoas me perguntam, William, os pães de fermentação natural, por exemplo, que tem uma glicemia mais baixa, pode ser consumidos por diabéticos? Eu vou dizer sempre que, olha, pode, mas você tem que tomar cuidado com a quantidade. Comer 30 gramas de pão, que é uma fatia, ou 600 gramas de pão, que é um pão inteiro, é ridiculamente diferente. O índice glicêmico do pão é o mesmo, mas a carga glicêmica não é a mesma. O índice glicêmico pode ser consultado em tabelas de referência. Já a carga glicêmica ela é calculada pela multiplicação da quantidade de gramas de carboidrato que aquele alimento tem pelo índice glicêmico dele, dividido por 100. Se a gente quiser fazer um alimento com várias composições diferentes, a gente tem que tirar uma média ponderada, que é o que nós faremos aqui com essa massa. O índice glicêmico é considerado alto acima de 70, médio de 55 a 69 e baixo abaixo de 55. Já a carga glicêmica é considerada alta acima de 20, média entre 11 a 19 e baixa
abaixo de 10. O que nós estamos fazendo aqui nessa massa? Nós estamos adicionando proteína, nós estamos adicionando fibra, nós estamos adicionando gordura para gerar um alimento de baixo índice glicêmico. Por isso que ela tem essa composição desse jeito. Aqui nós também vamos brincar um pouco com as coberturas que vão por cima. Comer a massa pura tem um índice glicêmico. Quando você adiciona em cima dela alimentos com pouco carboidrato ou nenhum carboidrato, que tenha muita proteína e tenha mais gordura, você acaba abaixando o índice glicêmico e a carga total dessa pizza pronta. Todo alimento que tem carboidrato vai gerar um aumento da sua glicemia. Isso acontece porque o carboidrato vai sendo convertido em glicose durante o processo de digestão. E essa glicose fica disponível na sua corrente sanguínea. O que o seu corpo faz é secretar insulina, e essa insulina, esse hormônio insulina, que vai levar essa glicose para dentro das células, para ser usada como energia pelo nosso organismo. Todos nós precisamos consumir carboidrato, gente, senão a gente morre. Mas se você come carboidratos de absorção muito rápida, entra muita glicose de uma vez no seu organismo. E o seu corpo pode não conseguir que a insulina disponível leve toda essa glicose para dentro das células, gerando um pico de glicemia. Se o índice glicêmico é baixo, o que vai acontecer? Essa glicose vai sendo disponibilizada aos poucos. Você se sente saciado por muito mais tempo e não fica com a glicemia alta. Pessoas que têm diabetes, elas têm a glicemia alta de forma permanente. Por isso é muito importante para elas utilizar alimentos que mudem o mínimo possível o seu perfil glicêmico. O que afinal de contas é muito ou pouco? Vamos entender. No estado de normalidade, em jejum, a glicemia de uma pessoa vai de 70 a 100 mg por decilitro. Uma pessoa classificada como pré-diabética, se quando medir a sua glicemia em jejum, ela atingir entre 100 e 125. Agora, se ela passa de 125, com a pessoa em jejum, ela já é considerada diabética. Ou seja, as pessoas que têm a glicemia já alta de maneira constante, que têm os problemas de diabetes, elas não podem ficar consumindo alimentos que vão subir mais a glicemia dela, porque a glicemia dela já está alta. E mesmo para nós que não temos esse problema, quando a gente começa a abusar muito de carboidrato simples e a gente começa a manter a glicemia alta de maneira constante, a gente pode sim gerar uma resistência periférica à insulina ou algumas mudanças no nosso organismo que pode fazer com que a gente desenvolva algum tipo de diabetes. Então, alimentos de baixo índice glicêmico são interessantes para todo mundo. E se você, por exemplo, está numa dieta de emagrecimento, por mais que a gente está consumindo carboidratos aqui, você ter essa glicemia disponibilizada de forma lenta, garante que você vai ter menos fome depois. Pessoal, eu não sou médico, eu não sou nutricionista, essa explicação que eu estou fazendo aqui para vocês, ela é bastante superficial. Eu quero deixar muito claro, eu não estou aqui para dar diagnóstico para ninguém. Você, como seu médico, como seu nutricionista, que tem que saber o que é mais adequado para você. Eu estou explicando aqui coisas com viés totalmente informativo e para explicar e justificar quais foram as escolhas que eu tomei na composição dessa receita. Porque vocês depois, quando forem me questionar, saibam o porquê que eu estou colocando cada uma dessas coisas e qual o papel de cada um desses ingredientes aqui dentro. Se a gente pegar essa massa que nós estamos fazendo aqui, para cada uma das pizzas, né, que são duas, a gente está falando aqui de um total de mais ou menos 90 gramas de carboidrato. E o índice glicêmico dessa pizza, dessa massa, ela vai ficar em torno de 20,6. Então, veja, a farinha de trigo tem um índice glicêmico alto, 70, 72. A farinha de aveia tem um índice glicêmico baixo, 55. Quando a gente entra com água, azeite e ovo dentro da nossa massa, isso cai, não é para 50, não vai para a média de 70 com 55, cai para 20, porque nós estamos diluindo, de certa maneira, esse carboidrato com proteína e com gordura, que tem índice glicêmico 0. Só que se a gente for calcular a carga glicêmica, a gente vai fazer o quê? 90 gramas de carboidrato vezes 20,6 dividido por 100, que é assim que se calcula, vai dar mais ou menos 18 para uma pizza inteira. 18 é uma carga glicêmica média, mas se você não for comer uma pizza inteira, que é uma pizza que serve 2 pessoas, essa pizza é uma pizza que serve 2 pessoas, se for comer metade, a gente está falando aqui de uma carga glicêmica de 9. Se você não for comer nem metade, for comer só um quarto, a gente está falando aqui que a massa vai trazer para você uma carga glicêmica de 4,5, então é muito pouco. Se você, na hora de escolher os ingredientes que vão em cima da pizza, não adicionar mais nenhuma fonte de carboidrato significativa, então é essa a carga glicêmica que a pizza vai ter para você. E se você tem diabetes ou se você está preocupado com a sua glicemia, seu problema está resolvido.
Bom, agora que a nossa massa já descansou, já cresceu mais um pouco na segunda fermentação, é bom que ela fique aí mais umas 2 horas. Então, ó, a gente já vem aí de muitas horas lá no início, depois que põe a farinha de aveia, mais umas 3, 4 horas, para dar tempo de desenvolver bem o glúten, de evoluir os sabores da massa. A gente vai agora assar a pizza. Então, pré-aqueça o seu forno pelo menos 30 minutos na temperatura máxima que ele chega. O meu aqui é 280. Se o seu for 250, põe 250. Se for 230, põe 230. Torando de quente. E vamos abrir a massa. Para a gente abrir a massa, eu vou com muito cuidado preservar a borda. Então eu vou abrindo ela, esticando do meio para a borda, até ela ficar com mais ou menos uns 30 a 35 centímetros. Se você quiser a pizza com menos borda, você pode abrir ela mais. Se você quiser ela com mais borda, você pode abrir ela menos. Mas eu deixei mais ou menos uns 2 centímetros de borda, tá? Pode usar um pouquinho de farinha ali por cima para ajudar, tenta não colocar muito, nós estamos evitando aqui de adicionar mais carboidratos nessa receita, mas é bom a gente garantir. A massa é um pouco difícil de manipular, vai com cuidado, vai com carinho, não tenha pressa, vai com jeitinho e quando ela estiver bem aberta, coloca ela em cima da assadeira. E aqui vai uma dica muito boa para vocês. Tem 2 opções de assadeira para você usar. Você pode usar uma assadeira lisa ou uma assadeira perfurada. Eu vou fazer aqui uma pizza na lisa e uma na perfurada. Qual é a diferença? A assadeira lisa, a massa não vai secar embaixo. Ela vai tender a reter um pouco de umidade e vai ficar menos caramelizada. A perfurada, ela tende a ficar mais crocante por baixo. Vamos falar aqui agora do terceiro ponto que eu falei para vocês. A escolha dos insumos que vão em cima. Então a gente vai falar aqui dos alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Vamos entender melhor como funciona isso? Atualmente a gente tem muito clara essa diferenciação dos alimentos in natura, minimamente processados, processados ou ultraprocessados. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas, de animais e que não sofrem alteração após deixar a natureza. Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, bem como fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração ou congelamento, e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Alimentos processados são aqueles fabricados pela indústria, com adição de sal, açúcar ou outra substância de uso culinário, que seja in natura, para torná-los duráveis, mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias, feito com base em alimentos minimamente processados. Já os alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Óleos, gorduras, açúcar, amido, proteína, derivados de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas, como petróleo e carvão. Aí nós estamos falando aqui de corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. De modo resumido, o que o guia nos recomenda é que a dieta das pessoas deve ser baseada principalmente em alimentos in natura, podendo também trazer alimentos processados e evitando ao máximo os alimentos ultraprocessados. Mas afinal, a pizza é ou não é um alimento ultraprocessado? Sim e não. O que vai determinar se a pizza é um alimento processado ou ultraprocessado são o preparo e os ingredientes da cobertura. Uma pizza margherita, por exemplo, que leva só uma massa à base de trigo, leva tomate pelado cru em cima, batido, e mussarela de búfala. É um alimento processado. Agora, uma pizza com molho de pacotinho, aqueles cheio de aditivo, tempero, corante, ou também quando a gente coloca queijos à base de gordura hidrogenada, tipo aqueles cheddar de bisnaga, ou muitos catupiry desses mais baratos, quando a gente põe embutidos de baixa qualidade, a gente pode considerar sim essa pizza um alimento ultraprocessado. No caso, a gente vai fazer o nosso molho de tomate apenas com tomates pelados italianos batidos. Compra ele em lata, ele é processado? É, mas ele é um alimento muito próximo de um alimento in natura. Ele é só o tomate enlatado. Você pode bater esse tomate no liquidificador ou, se você preferir, só esmaga ele com a mão, porque você não quebra a semente, você evita uma nota de amargor que possa entrar ali na pizza.
e você tem um alimento de muito boa qualidade que você pode passar agora por cima da sua pizza. Por fim, nós vamos para a última etapa em que nós vamos acrescentar os ingredientes da cobertura da pizza. E aqui eu vou entrar no quarto e último tópico em que a gente vai falar sobre contagem de calorias. Uma pizza pode ter uma carga glicêmica baixa, mas não ser necessariamente um alimento de poucas calorias. A realidade é que tudo que tem nutrientes vai ter calorias. Então existem calorias boas e existem calorias ruins. Aqui vem o truque. O que você escolhe para em cima da sua pizza vai dizer se ela vai ser muito ou pouco calórica. Queijos gordurosos, por exemplo, são muito calóricos, mas praticamente não tem carboidratos. Agora, vegetais como abobrinha, brócolis, cogumelos, tomate, cebola, são muito ricos em nutrientes e têm pouquíssimas calorias. Por exemplo, 100 gramas de molho de tomate tem 32 calorias. 100 gramas de mussarela de búfala tem 311 calorias. É bastante. 100 gramas de aveia tem um índice glicêmico baixo, 55, mas tem 394 quilocalorias. 100 gramas de farinha de trigo já tem 354. 50 gramas de ovo, que é um ovo que vai aqui por massa, tem mais ou menos 70 calorias. 10 ml de azeite vai ter mais ou menos umas 100 calorias. Então, se a gente somar as calorias da massa, a gente vai ter mais ou menos aí 928 quilocalorias. É bastante. Quando a gente coloca ainda o queijo, vamos pôr aqui 100 gramas de queijo e o tomate, a gente já está falando de 1.271 calorias, mas é uma pizza grande para 2 pessoas. Se a gente for comparar, por exemplo, 700 gramas de arroz teria 910 quilocalorias. A mesma quantidade em pão francês, 1.890, muito mais. Só que qual a diferença? Tanto o arroz quanto o pão francês tem um índice glicêmico muito mais alto. Claro que uma pessoa não vai comer 700 gramas de arroz, né? Estou fazendo aqui só a título de comparação mesmo. Você pode pensar em reduzir as calorias da massa, por exemplo, fazendo substituições. Aí vocês vão perguntar, William, qual é a substituição que eu posso fazer? Será que se eu trocar a minha farinha de aveia, que tem mais calorias, por uma farinha de amêndoas? Não, a farinha de amêndoas praticamente não tem carboidrato, só que ela vai ter 600 quilocalorias em 100 gramas, então ela tem mais calorias. Por quê? Porque ela tem mais gordura. A melhor que você poderia substituir é por trigo sarraceno. Mesmo assim, você ainda ia baixar uns 30, 40 quilocalorias só. Então, não tem muita diferença. A questão é, quem é que está preocupado com a quantidade de calorias? Quem está tentando perder peso. Uma dieta considerada média, claro que isso é muito relativo, né? Que a gente pega nas tabelas nutricionais dos produtos. É uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia. É claro que, dependendo do seu peso, da sua altura e da sua idade, do seu nível de atividade física, do seu metabolismo, isso pode ser muito ou pode ser pouco. Por exemplo, eu sou uma pessoa magra, sou o famoso magro de ruim, e estou tentando a todo custo ganhar peso. Eu preciso consumir 3.000 quilocalorias por dia. Eu comer metade de uma pizza dessa, que vai ter aí umas 500, 600 quilocalorias, para mim vai ser ótimo, vai me ajudar muito. Agora, se você, por exemplo, está numa dieta que você está tentando perder peso de todo jeito, você está consumindo 1.600, 1.500 quilocalorias por dia, essa pizza talvez já represente aí 1/3 de tudo que você pode comer ao longo daquele dia se você comer metade da pizza. Então, de novo, eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não deve comer. Eu estou dizendo aqui para você mais ou menos qual é a quantidade de calorias que essa massa junto com essas coberturas vão trazer e como é que você pode fazer escolhas que vão melhorar o perfil calórico dessa massa para atender a sua necessidade. Se você pode incluir 600 calorias na sua dieta num dia, claro que você não vai ficar comendo essa pizza toda hora. Faça, ótimo. Se você não pode, come 1/4 da pizza, come um pedaço. Você pode comer um pedaço? Aqui eu acabei fazendo 2 versões de coberturas. A primeira é uma pizza de brócolis. E para eu diminuir um pouco as calorias, eu peguei esse brócolis, 100 gramas de brócolis, e cozinhei no vapor. Coloquei ali por cima do molho de tomate e coloquei 100 gramas de queijo mussarela. William, poderia fazer sem o queijo para diminuir bastante as calorias? Pode, faz. Ou usa um queijo menos calórico do que a mussarela. Uma ricota ou um cottage tende a ser queijos que tem uma caloria mais baixa. E a outra pizza eu quis fazer ela mais saborosa e aí eu utilizei cogumelos fatiados. E aliás, cogumelos frescos fatiados, além de ser absolutamente deliciosos, praticamente são calorias baixíssimas e tem muitos nutrientes. Coloquei ali também um pouquinho de queijo e levei para o forno. As 2 pizzas ficaram no forno mais ou menos de 10 a 15 minutos. A questão agora é a seguinte, quando a pizza entra no forno, ela vai começar a desidratar. Como nós estamos em temperaturas relativamente baixas, porque pizzas normalmente vão a fornos a 350, 400, 450 graus, e os nossos fornos de casa não chegam nessas temperaturas,
O que acontece? Se você deixar essa pizza tempo demais, ela vai acabar ficando ressecada, dura. E a gente não quer que a pizza fique ressecada e dura. A gente quer que ela fique deliciosa, gostosa. E ainda para finalizar a pizza de cogumelo, eu coloquei ali um pouquinho de presunto alemão por cima. Pode pôr um parma, pode não colocar nada. Fica aqui a seu critério. E um pouquinho de rúcula para trazer um frescor, uma crocância. Gente, essa pizza é uma pizza para você comer sem culpa. Mas coma sabendo o que você está consumindo, em que quantidades. E toma muito cuidado quando você ouvir falar que o alimento X é saudável ou não é saudável. A pessoa, quando falar para você que uma coisa é ou não é saudável, ela tem que explicar para quem e por quê. Foi isso que eu tentei fazer nessa aula de hoje. Eu sei que é muita informação, eu não sei se vocês vão conseguir absorver tudo, mas se ficar qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Quando eu entrar ao vivo, eu explico de novo quantas vezes forem necessárias. Na próxima aula, a gente vai fazer uma pizza e nós não vamos nos preocupar muito com o saudável, não. A gente vai fazer uma técnica totalmente diferente e uma abordagem completamente diferente para um outro tipo de produto, que vai ser a pizza integlia. É a pizza quadrada que a gente serve em pedaços retangulares e ela tem uma massa mais alta e por isso ela funciona muito bem em forno doméstico. Lembra que eu falei aqui? Se a gente deixa a massa assando muito tempo, ela tende a ficar ressecada. Para essa pizza que ela não vai ser aberta fininha, não tem problema. A gente pode deixar ela assar mais tempo porque ela justamente é uma massa mais alta. Gostou da aula? Por favor, gente, dá um feedback para mim. Eu preciso saber se os alunos estão conseguindo acompanhar bem o curso, porque esse assunto de hoje, especialmente, é um assunto muito difícil que quase explodiu a minha cabeça. Para eu conseguir montar essa aula, tentar deixar ela o mais mastigado e ao mesmo tempo o mais completo possível. Veja e reveja quantas vezes você quiser. Essa aula estará disponível até domingo. Um beijo para vocês e até a próxima aula.